Você não tem coragem de negar um pedido de um rosto desse. Um rosto belo, lindo. Não tem, né? Então, posso falar com um abençoado aqui, nesse início do vídeo? Posso? Tá na tela pra vocês. Cara, vai pra aquele lugar que te... Mas que deselegante. Esquece o Verratti. Que eu não entendi direito o que ele colocou, mas se o Vasco não tiver um centroavante, vai dar merda, deve ser. Verratti é o melhor. Se o Verratti sair do Vasco, o Vasco vai ser o time com o menor número de gols do país. Cara, em que momento eu pedi a saída do Verratti do Vasco? Jesus, Deus, ilumina a minha cabeça. Ilumina a cabeça também desse abençoado aqui. Pelo amor de Deus, porque em que momento eu falei aqui neste canal pro Verratti sair do Vasco? Agora, se ele tá aqui bolado porque eu estou pedindo para o Fernando Diniz testar um Vasco com um ataque mais rápido, aí eu sinceramente eu não sei o que tá acontecendo com a gente, sabe? Com a torcida do Vasco de um modo geral. Eu não sei. Sinceramente eu não sei. Porque assim, se você não pode testar uma variação, ter uma outra forma de jogar, por que torcer pro Vasco? Vai torcer pro Queimados aqui! Torce aqui pro Queimados da minha cidade, que não tem divisão. Se um jogador, ele é intocável num clube como o Vasco, gente do céu! Cara, eu sou muito grato pelo Verratti, pelas coisas que ele fez, 23, 24, esse ano é o artilheiro do Vasco, mas ele não pode ficar um pouquinho no banco e testar uma outra coisa ali. É tão absurdo assim, de repente, no momento do jogo, um outro adversário que seja, já me perdi aqui no que eu tô falando, você colocar o Ryan de 9, o Andrés Gomes aqui, Nuno Coutinho, é um absurdo fazer isso. Mas, meu Jesus, não era pra ter banco, não era pra ter opções. Ah, não, mas não pode tirar o Verratti. Pô, o torcedor, de um modo geral, cobra opções, cobra banco, cobra variação, e quando tem a possibilidade disso acontecer, não pode fazer. Então, abençoado, se você não gosta das minhas opiniões, do meu belo rosto, não me assiste. Não me assiste. Porque me mandar pra puta aqui é deselegante. É deselegante. Sabe? É deselegante pra que isso? Se você não gosta, não me assiste. Eu também consumo YouTube, eu assisto influenciadores, eu vejo, eu tô ali, né, analisando opiniões, e quando eu não gosto, quando eu acho um absurdo, eu não mando ninguém pra casa do lugar não, véi. Vou mandar por quê? Vou mandar tomar naquele lugar porque o cara pensa diferente de mim. Uma opinião de bola. Uma variação tática. Ai, meu Jesus. É difícil demais. Desculpa, tá, família? Esse desabafo inicial, porque eu não aguento, né? Eu vejo aqui nos comentários muita gente. Na verdade, eu acho que até a maioria pensa como eu. Testar. Variação. Por que não? Isso é Vasco. Ninguém tem cadeira cativa no Vasco. Ah, mas ele tem 24 gols. Beleza, tem. Mas de repente com um jogador ali pode potencializar os outros. Não é? Não pode acontecer isso? Desculpa, tá, família? Me exaltei. Mas eu não aguento. Cara, me xingar. Esse time vai pra cá. Cara, porque eu estou falando pro Verratti ficar no banco num determinado jogo. Ah, esse mundo tá perdido, pelo amor de Deus. Mas, família, vamos fazer aqui um resumo, né, dos jogos de hoje. Claro que Fluminense e Corinthians ainda estão jogando no momento que eu estou gravando esse vídeo. Vamos trocar uma ideia sobre o provável Vasco, né? O GE acabou de divulgar. Então a gente vai resenhar sobre o time que vai entrar em campo amanhã contra o Ceará. Nesse sentido, já que vamos ter Robert Renan, já estou adiantando aqui como titular, eu quero trazer uma opinião aqui do Breiler, né? Que é um jornalista da ESPN, vascaíno, que critica muito, né, a gestão, que critica muito o Pedrinho, mas exalta essa contratação. Quero passar aqui e deixa eu te perguntar, se você pudesse mandar uma mensagem para esse torcedor do Bahia, qual seria? Mas o que ele falou, Thiago? Vou te mostrar. Já passei aqui no canal, mas recordar é viver, né? É isso, família, chega aí que tem muita resenha nesse vídeo, mas antes, deixa eu te pedir aquela moral. Se não for inscrito aqui no canal Vasco em Família, se inscreve, deixa o like, ativa o sininho para não perder os próximos vídeos, comenta e hypa o nosso vídeo para fortalecer o trabalho do Thiagão. Família, para começar a falar aqui dos jogos de hoje da classificação do Campeonato Brasileiro, deixa eu passar esse corte rápido aqui do Farid e também do Baldaço, desabafando, né? O Grêmio perdeu e o Internacional também perdeu, 2 resultados, maravilhosos. Se liga só. Olha, vai, mete, vai, torcedor. Torcedor tem que vaiar, porque o Grêmio perde vexatoriamente pro Mirassol.
O Grêmio perde vexatoriamente pro Mirassol. É uma vergonha o que a gente tá vendo. É uma vergonha. O Grêmio, em 2 jogos com o Mirassol, leva 5 gols. 5 gols. 5 gols do Mirassol. É uma vergonha. O Mano tem que sair do comando técnico do Grêmio. O Mano tem que sair do comando... Guerra vai... Guerra vai comer chuchu, Guerra vai comer chuchu. Mas o Guerra tem que agir, o Guerra tem que tirar o técnico. De novo, Mano trazendo, mas o time é muito ruim. Desculpa, torcedor do Grêmio, o time é muito ruim. O Grêmio consegue, em 2 jogos, perder pro Mirassol os 2 jogos. O Grêmio não ganha, Não ganha. Lá na casa deles e toma 4. O Grêmio não ganha aqui, na nossa casa, e perde por 1-0. O Mirassol manda no jogo. Olha a vaia, pra quem que é essa vaia? O time tá reunido no centro do campo. Tem que sair esse bando de acomodados, rapaz. Bando de acomodados. É uma vergonha o que a gente vê aqui. É uma vergonha, não é possível o que a gente tá vendo. O Grêmio sendo humilhado pelo Mirassol. O Grêmio não jogou absolutamente nada. Sabe o que é não jogar nada? O Grêmio não jogou nada. O Grêmio foi uma piada dentro de campo. Como piada é o técnico do Grêmio. O técnico do Grêmio é uma piada, tem que mudar o técnico. Vergonhado, estupefato, por mais que este Internacional do Barcelos nos faça passar vergonha, a gente às vezes é surpreendido. O Barcelos nos surpreende, sempre negativamente. Sempre negativamente. Tira o sonzinho da torcida pra nós aí, Gui. Sempre negativamente o Barcelos nos surpreende. Porque o Internacional chega a um ponto em que a gente tenta entender qual é o objetivo que esses caras têm. Qual é o objetivo que eles têm? Vamos tentar por partes entender como pode-se ser tão incompetente. Por qual motivo o técnico Roger ainda está no Internacional? Vamos lá, porque ganhou o Campeonato Gaúcho? Eu adoro o Roger. Eu sou um cara que dei crédito pra ele por muito tempo, até entender que o crédito acabou e que ele não conseguia mais tirar nada deste time. E isso faz bastante tempo. Ele não foi demitido. Tá aí. Mas assim, família, só destacando isso rapidamente, mas o Farid, ele é muito engraçado, né? O Grêmio não conseguiu ganhar do Mirassol. É verdade. Se você parar pra pensar que em relação a investimento, né, time e tudo mais, é um time pequeno, né, o Grêmio tem que ganhar. Mas, cara, momento, se você falar de momento, olha só, o Mirassol é o quarto. É o quarto colocado. Eu tô vendo aqui 36 gols marcados, 20 gols sofridos. Que campanha faz o Mirassol, cara? 21 jogos, 10 vitórias, 8 empates, 3 derrotas em 21 jogos. Que é isso? Não tem como, mano. Você pode falar do tamanho do clube e tal, história, mas isso não tá entrando em campo, né? Olha o que o Mirassol tá fazendo. E tá dando dificuldade, né, pra todo mundo. Mas assim, família, qual é o meu ponto em relação a esses 2 desabafos aí? Né? Os 2 pedindo a demissão do treinador e os 2 falando do atual presidente da gestão. Eu sei que nesse momento tem uma paz, uma certa paz, porque o Vasco passou, né, para a semifinal da Copa do Brasil, pelo 2º ano consecutivo, e claro que vive uma situação difícil aí no Campeonato Brasileiro, mas a gente está com uma expectativa alta que a gente vai sair dessa situação, até pelos reforços também, né, vamos ver, torcer muito para que o Robert Renan tenha uma grande atuação, mesmo não jogando na dele, né, vai jogar pelo lado direito, mas eu acho que ele tem uma capacidade técnica para se sair bem, o que pode pegar a questão do ritmo de jogo, a parte física. Mas então a gente está, né, colocando uma expectativa, um Vasco focado somente no Campeonato Brasileiro para sair dessa situação, ficar mais ali no meio da tabela para a gente respirar um pouco melhor e, claro, pensar na Copa do Brasil. Tava até falando com os amigos hoje lá no grupo de membros, falando aqui também na galera, respondendo a galera aqui nos comentários, né? A galera brincando, né? Pô, gente, tá pegando no pé, tá xarope, hein? Tá pegando no pé do Diniz. Porque assim, família, eu tô muito nervoso, mas é no sentido positivo da coisa. Porque há muito tempo que o Vasco não tem essa condição. Você entende isso? É difícil, eu não tô falando que é fácil, mas você entende, você já parou pra pensar que dentro das opções que a gente tem, até dele mesmo, porque eu acho que o Diniz potencializa o jogo do Vasco com bola, até falando dele positivamente, você já parou pra pensar peças, Coutinho, Nuno, Ryan vivendo um bom momento, né, a defesa melhorando, que assim, depois de anos, mas de muito tempo, o Vasco pode conquistar um título? Tu já parou pra pensar nisso? Porque é muito acessível passar do Fluminense. Não é distante passar do Fluminense. É aqui, pau a pau, pau a pau. O favoritismo que eu jogo pro Flu-C é a questão do campo. Não sei se o Vasco vai conseguir. Mas é a questão do campo, se eles jogarem. Se as 2 partidas forem no Maracanã, o Fluminense leva vantagem nesse sentido. E assim, tá um pouco mais confiante em relação a essa parada de Copas. É isso. Mas se tu vê peça por peça, muito igual. Muito pau a pau. Então, assim, cara, depois de anos a gente pode sonhar em conquistar alguma coisa. Então eu cobro o Fernando Diniz porque, cara, acho que ele ajustando algumas coisas, e não é só eu, não somente eu que vejo isso não, cara. Se você parar pra ver os comentários aqui, você vai ver que muita gente pensa como eu.
Ah, mas é porque você fala isso e a galera te acompanha. Não, vai em outros canais. Cara, eu assisto muito os cortes do Jean Faísca, que eu gosto muito da parte tática dele. Cara, basicamente fala as mesmas coisas que eu. Todo mundo tá enxergando isso, que dá pra ajustar aqui, modificar ali, botar mais velocidade ali quando tiver 10, 15, 20 minutos do jogo. Contra o Sport, todo mundo viu a mesma coisa. Contra o Botafogo, todo mundo viu a mesma coisa. Sabe, é isso, né? É porque eu falo aqui diariamente, né? Tô aparecendo aqui 3 vezes por dia e fico batendo nisso. Aí parece que eu sou chato, que eu só falo isso. Mas não, é essa vontade, esse desejo de conquistar nessa Copa do Brasil aí, que o Vasco tem sim, né? Muita condição pra isso. Mas aí, né, eles criticando ali, claro, a gestão do Internacional e do Grêmio. Como eu disse, nesse momento ninguém tá falando, porque o Vasco passou, né, pra semifinal da Copa do Brasil. Mas o que eu falei aqui com vocês? Hoje a gestão do Vasco comete erros, faz merda, faz. Olha o Lodge, olha o Jean Davi, aí rescisão de contrato aqui, rescisão de contrato. Isso é merda. Isso é merda que foi feita. Assim como tem merda lá no Grêmio. Assim como tem merda lá no Internacional. Tô passando aqui. Tô passando aqui a galera xingando de incompetente, é isso, você tá vendo? O Vasco está numa realidade hoje no futebol brasileiro. Porque fazer futebol em um clube grande, gigantesco Vasco da Gama, não é fácil. Ainda mais na pressão que a gente vive. É muito tempo sem conquistar e ainda quando você olha pro lado, os rivais ganhando. Então não é fácil fazer futebol. Não é fácil. Então eu sempre mantive esse discurso aqui, né, de não berrar, de não gritar, de não falar disso ou aquilo. E claro, ainda a gente está pressionado. A gente está pressionado ali no Campeonato Brasileiro. A gente tem que sair dessa situação. Mas é bom sempre deixar isso aqui bem claro. Futebol não é fácil. Então é muito fácil a galera ficar xingando, falar. Agora eu vejo muita gente que ficava falando e agora, sabe, não fala nada. Aí, segundo ano consecutivo na Copa do Brasil. Não, calma, não é pra exaltar, mas também não é pra falar. Sabe por quê? A merda. Porque quando você olha pro lado, tem solução? Tem solução? Você olha assim, pô, não. A gente até viu aí o Felipe Carregal, né, falar no chá lá que tem um investidor, né, conversando com o Vasco, pedindo informações e tudo mais, mas não fez uma proposta oficial. E a gente sabe, né, a SAF como é que é. Então isso tem que ser com muita responsabilidade. Olha a proposta que foi feita aí pro Flucer. Então assim, tem que ter esse pé no chão. É porque o nosso histórico pesa, né, nosso passado aí. Mas, cara, é um cara que passa alguma credibilidade. E é que eu falei, um pouco de carinho, de cuidado. Olha só, o Vasco bateu 2 vezes na semifinal da Copa do Brasil. E nesse momento, e nesse ano, família, eu tô muito esperançoso. Muito esperançoso. Porque o nosso time tem recurso. Tem recurso. Tem como, numa falta do Felipe Coutinho, sabe por que aquilo ali aconteceu? Porque ele é um gênio. Porque ele é um craque de bola. Então a gente tem um craque de bola. O Nuno, QI de futebol, já corre em direção ao gol acreditando que vai. Aquele ali, QI de bola. Então a gente tem da onde tirar esse ano. Depois de muito tempo a gente pode sonhar com o título. E todos os adversários, né? Contra todos aí, Fluminense, Cruzeiro, Corinthians. O que pega o Corinthians é essa, né, urucubaca que a gente tem. Mas dá pra ganhar de qualquer um. Dá pra ganhar de qualquer um nessa Copa do Brasil. Entende? Mas vamos lá, focando aqui no Campeonato Brasileiro, o Fortaleza ganhou por 2-0 do Vitória. Então, assim, um resultado interessante que poderia empurrar ali, né, Santos e Vasco, né? O Santos entraria na zona de rebaixamento. Claro, aí você fica pensando, botou o Fortaleza na bola. Mas assim, tem muito jogo pela frente ainda, né, família? O Grêmio perdeu para o Mirassol, resultado super importante, né? Porque o Grêmio permaneceu com 25 pontos. Palmeiras, 4-1, fora o baile, hein? O Palmeiras tirou o pé. Esse acelera, mas ia ser uma porrada, hein? Ia ser uma porrada no Internacional aqui, gente. No primeiro tempo já tava 4. E o Palmeiras, assim, parece que encaixou, né? Com 2 centroavantes lá, mano. Flaco Lopes, né? E Vitor Roque. Aí é o que eu falo, entendeu? Você fica até chato, tá perseguido, vai pra puta. Olha aí, o Palmeiras jogava assim? Não jogava com beirada e com centroavante? Agora tá jogando com Flaco Lopes e Vitor Roque. Porque isso foi testado. É uma variação que deu certo. Segue com ela. Tá vendo? O Palmeiras tenta. O Palmeiras pode modificar. Não é Maurício pra cá, não é Felipe Anderson pra lá. Tá ligado o que eu tô falando? Aí testou ali uma variação, deu certo, casou. Vamos lá. Mas no Vasco não. Eu tenho que ir pra puta que porque eu tô pedindo um teste. Um momento, um jogo, um determinado jogo sem o nosso centroavante de referência. E como eu disse, né? Deixa eu ver aqui se acabou o jogo. 1-0. 1-0 e tá nos acréscimos. Gol do Mateuzinho. Tá 1-0 para o Corinthians nesse momento. O Flucer que entrou aqui com vários jogadores reservas, né? O Corinthians também com alguns, mas tem mais gente aqui, né? Que até que basicamente aqui quase o mesmo time que jogou contra o Vasco. Esse Guinegão aqui é bom de bola. Então tá 1-0 pro Corinthians. Deixa eu analisar com vocês a classificação com esses resultados. Claro, né? No momento que eu printei aqui a classificação, tava 0-0, né? Mas o Corinthians está chegando a 30 pontos e dando um passo importante aqui, né? Para sair dessa situação aí
do Z4. Mas, família, Internacional perdeu, um excelente resultado. Grêmio perdeu, um excelente resultado. E Vitória perdeu, né? E assim, se você comparar aqui o adversário do Santos, que é o Galo, fora, né? O Santos fora. E o Juventude, que pega o Flamengo em casa. E o Vasco, que joga contra o Ceará em casa. Poxa, o jogo do Vasco é o mais acessível. Tô certo, não tô? Tô certo. Então o Vasco, assim, tem que aproveitar essa rodada. Os resultados, a secação funcionou. Tem que aproveitar esse resultado e chegar a 25 pontos. Né? Pode ultrapassar, por exemplo, né, o Grêmio. Porque o Grêmio tem 6 vitórias, o Vasco chegaria na sua 7ª vitória. É isso. Amanhã tem que conseguir ganhar do Ceará, família. Vamos seguir a nossa resenha. Eu quero passar aqui o corte para vocês do torcedor do Bahia, né, falando do Vasco, e também o Breiler para a gente focar aqui na provável escalação do Vasco e finalizar mais uma resenha. Olha só. Converter, enfim. Sim. Dito isso, o Bahia deu sorte no sorteio, né? A gente falou aqui, no sorteio o Bahia tá classificado já, deu sorte, Próximo foi tranquilo. Sorteio Bahia, Botafogo, Bahia e Cruzeiro, né? Cara, não tem que ser Bahia e Vasco, né? Que aí é Não, certeza de classificação, pô. Olha. Pênalti. Batido firme como ele bateu. E o Neto, goleiro do Botafogo, pegasse, ele continuaria marcado por isso. Ah, o cara que pipoca, o cara que sente Pênalti no lá momento pra ele. E ele tá acabando de começar uma nova trajetória. É um moleque de 21 anos. O Robert Renan, pra quem não se lembra, na categoria de base da seleção, era considerado uma das grandes promessas da geração dele, porque é um cara com muita qualidade, surgiu bem no Corinthians, ele vai pro Zenit, volta pro Inter por empréstimo, e eu, assim como o Capita, eu sou um cara de energia, de feeling. E eu sinto que Robert Renan tem aura de quem será ídolo no Vasco. É mesmo? A aura Tá vendo, do Nath? jogador. A nova fase. Você sabe muito bem que eu sou muito crítico da gestão do Pedrinho, errou demais em contratação de reforços, mas o Robert Renan, digo de antemão, sem saber como será o futuro, foi um acerto, porque tem muita qualidade, tem o que o Diniz admira personalidade. em zagueiro, que é personalidade e saber jogar com a bola no pé. Novo Dedé. Não, Opa! Aí, não é o novo Boa Dedé. pergunta, Ele é hein? uma mistura do Dedé com o Anderson Martins. Ele tem a antecipação do Dedé, o Capita sabe muito bem, o Dedé era monstro em antecipação, e a classe e a categoria do Anderson Martins com a bola no pé. E os dois bons jogadores. foram campeões da Copa do Brasil com o Vasco em 2011. Então o Robert Renan, pela qualidade que tem, por ser muito jovem, jogador com potencial de seleção principal, no Vasco ele tem a grande chance da carreira de se firmar num grande clube brasileiro e quem sabe, se der um título pro Vasco, jogando bem, assumindo a condição de titular, e tecnicamente ele já é o melhor zagueiro do Vasco, né? Analisando bola por bola, eu vejo que é um cara com muito potencial. Entendeu a minha pergunta? Se você pudesse mandar uma mensagem para o torcedor do Bahia, qual mensagem seria? Hein? Ah, família, eu sei que assim, poxa, vamos ter aqui um bom senso também, né? Porque no Campeonato Brasileiro o Bahia tá muito bem, né? Tá na 5ª colocação, vai jogar amanhã, pode, né, voltar para o G4, mas assim, a gente viu o nível de atuação do Bahia, né, contra o Fluminense. Eu vi a galera falando que tinha uns desfalques aí, mas o Bahia vem jogando muito tempo assim, né, cara? Cheio com esses jogadores aí, sem o Caio Alexandre e tudo mais, vem conseguindo bons resultados. É porque foi patético mesmo contra o Fluminense, patético, né? Por isso que eu não aceitei aqui, né, olha só minha pretensão, aceitei. Que é tu, Thiago? Eu discordei, né, do Flávio Dias, quando ele criticou assim pesado a atuação do Vasco contra o Botafogo, falando que foi um Bangu, que foi um América. Pô, não, discordo, cara, discordo disso aí. Sofremos, o Botafogo foi melhor, mas o Vasco tentou jogar, porque sim, o Botafogo tem mais opções, tem um time melhor, é mais intenso que o nosso, tem uma defesa melhor. Então, assim, é normal, jogando em casa, o Botafogo ser superior ao Vasco. Mas o Vasco soube sofrer, saiu na frente e teve algumas oportunidades de marcar, né, mais gols. Coutinho, Ryan, o Coutinho teve aquela chance que ele consegue limpar e errar a chapada, né? Então, assim, achei que o Vasco foi bem sim, dentro do possível. Se você comparar com a atuação do Galo, que nesse momento tá na nossa frente, né, com 24 pontos, tem 2 jogos para fazer no campeonato, foi terrível contra o Cruzeiro, fora, terrível, e a do Bahia contra o Fluminense, esquece, o Vasco deu aula jogando fora de casa. Vale pontuar mais uma vez, o único que jogou como visitante a 2ª partida e está na semifinal da Copa do Brasil. E falando do Robert Renan, eu tô colocando uma expectativa no Robert Renan. Entrou muito bem, né, no jogo contra o Botafogo, um jogo, poxa, uma pressão, quartas da Copa do Brasil, fora de casa, o jogo ainda tava lá e cá, e ele ajudou a melhorar o time, né, porque ele deu mais tranquilidade ali atrás, lançamento aqui, fatiada ali,
pressionavam ele, opa, vamos jogar. Teve uma jogada bonita lá que ele limpa 1, 2, 3 e dá. Tu viu o que é isso, cara? Ele dá uma fatiada bonita assim, a bola vai rasteira aqui pro lado esquerdo. Então, muito bem, né, o Robert Renan. E a gente espera que no Vasco ele possa, né, confirmar todo esse talento. Você observa que é muita gente falando isso dele. Ó, eu já coloquei aqui o Formiga falando, né, na época que ele trabalhava na TNT. Eu tava vendo o Piperno falar do Robert Renan, Zé Elias, Pascoal. Cara, agora aí o Breiler também falando, então a gente espera que ele possa vingar no nosso Vascão, né? Ele falou ali, né, a fusão de Anderson Martins com o Dedé. Foi a melhor zaga que o Thiagão assistiu, família. Foi a melhor zaga que eu vi jogar no Vasco, né? Eu com meus 33 anos. Vamos lá, provável escalação do Vasco: Léo Jardim, PH, Robert Renan, canhoto, jogando pelo lado direito, e Lucas Freitas, Puma Rodrigues, Barros, Matheus Carvalho, Puma de lateral direito, né? Lateral esquerdo, perdão. Matheus Carvalho, Coutinho, Nuno Moreira, Ryan e Verratti. Esse é o provável time do Vasco, né? Espero que o Coutinho esteja bem, né? Porque saiu ali. Eu até esqueci de comentar isso no nosso vídeo da parte da tarde. Porque o Coutinho, naquela jogada que ele dá a chapada, que ele faz o corte ali, eu acho que no Barbosa, ajeita e deita o corpo, na hora ele bota a mão na coxa. Ele sentiu alguma parada. Então acho que por isso que ele pediu para sair também, né? Porque tem um desgaste também, correu muito atrás e tudo mais. Então assim, você não pode forçar para perder o jogador, né, por mais tempo. Então espero que ele esteja bem para essa partida, né, contra o Ceará. Meio campo ali, cara, pode assim ter uma certa dificuldade na criação, né, com Barros e Matheus Carvalho, porque geralmente quem joga Tietê e Jair tem mais recurso, tem mais refino, ajuda mais nessa armação ali com o Felipe Coutinho, mas também tem mais pegada, né? Protege mais a área, né? Em vários momentos ali contra o Botafogo a gente conseguiu chegar, travar, pressionar o chute ou interceptar ali, entrar na frente, graças a Matheus Carvalho e o Barros, que tem mais pegada, tem mais força. Então você perde por um lado e ganha por outro, né? E, claro, torcer aqui para nossa defesa, né, bem improvisada aqui. A gente vai ter um zagueiro canhoto pelo lado direito, vai ter um lateral direito pelo lado esquerdo. Então a gente torce também, claro, para uma grande partida da defesa do Vasco. E é isso, no comando de ataque, claro, aproveitar as oportunidades, tentar sair na frente pra gente conseguir esses 3 pontos. Família, eu nem lembro aqui se eu falei, né, a minha mensagem aí pro torcedor do Bahia, porque eu fui comentando sobre o Campeonato Brasileiro, mas foi engraçado, né? Se pegar o Vasco a gente passa. Passa o quê, filho? É isso, o Vasco é time de Copas agora, a gente tá grandão, e é nóis, filho. Fui.